Olá a todos, eu sou o Thiago Bottioneri, doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada Desenvolvimento de aplicativo móvel para identificação, caracterização e alerta de locais potencialmente perigosos para pedestres e ciclistas. Com o crescimento mundial da população urbana, e no caso do Brasil, passará de 90% em 2030, segundo o IBGE, há um aumento muito significativo no fluxo de pessoas e mercadorias, impactando diretamente nos tempos de viagem e nos congestionamentos. Há uma busca pela eficiência das cidades, e o transporte tem papel fundamental nisso. Compreender padrões de viagens, identificar demanda por transporte é de fundamental importância. Por isso, desenvolvimento de métodos automáticos de dados de viagem, somados à utilização de dados obtidos de GPS e a partir de aplicativos usados em smartphones, tem se tornado cada vez mais popular dentre as pesquisas realizadas no âmbito do planejamento de transportes. Dessa forma, o objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo para smartphones capaz de registrar os trajetos e os possíveis locais perigosos do ponto de vista do usuário, focado, como na imagem a gente pode perceber, nos pedestres e nos ciclistas. E à direita a gente já pode perceber também um exemplo da página inicial do aplicativo, onde a gente pode começar a fazer os nossos percursos a partir dessas ferramentas. A etapa inicial do método caracterizou-se por selecionar os problemas encontrados na via. Isso foi feito com base na experiência dos autores e a criação de 4 grupos entre ciclistas em ciclovia, faixas de rolamento e ciclofaixas, e pedestres em calçadas e cruzamentos. Foi feita uma ficha de campo e aplicada aos alunos da pós-graduação em Engenharia Civil da UEL, e estes puderam caminhar ou andar de bicicleta e anotar problemas encontrados em seus trajetos. Depois disso, todas essas fichas foram reorganizadas, foi feita uma filtragem das respostas obtidas pelos alunos, reorganizou-se a lista e fez uma redistribuição do problema em seus respectivos grupos. A segunda parte do método é caracterizada pelo desenvolvimento do aplicativo, que foi feito na linguagem de programação JavaScript, framework desenvolvido em React Native e a biblioteca JavaScript para a construção de interface com o usuário. Em seguida, a interface de programação possibilitou o acesso de ferramentas de terceiros, como no caso dos mapeamentos, utilizando-se do Google Maps, e também das APIs de geolocalização, ambas de código aberto. Por fim, foi desenvolvido um back-end, um local para armazenamento dos dados, onde os dados de percurso tinham informações de latitude, longitude, acurácia, altitude e velocidade, e os dados dos problemas reportados, a descrição do problema seguida de latitude e longitude. Todos os dados poderiam ser exportados em CSV. A terceira e última fase do método consistiu no aprimoramento da versão inicial, onde foram realizadas viagens testes com o próprio aplicativo de bicicleta, no caso, em percursos diversos. Foram analisados, neste caso, itens como funcionalidade e interface com o usuário, facilidades ou dificuldades da manipulação, consumo de bateria, suficiência dos problemas listados e, por fim, coerência entre mapeamento e rota realizada. Também houve, para o tratamento dos dados, rotas e problemas reportados. Por exemplo, os arquivos foram exportados do back-end em CSV, exportados também para um software SIG, e as análises realizadas objetivaram observar a compatibilidade entre o mapeamento e a rota percorrida, além, é claro, da localização dos problemas que foram reportados. Já nos resultados, seguindo a mesma ordem da metodologia, inicialmente a seleção dos problemas na via totalizaram 141 itens, que passaram por uma filtragem a partir das pesquisas realizadas pelos alunos da pós-graduação, totalizando no final 126 itens, que foram distribuídos em temas como pavimento, obstáculos, dimensionamentos e cruzamentos, valendo destaque no caso dos pedestres para cruzamentos e a maior quantidade de problemas para ciclistas na questão de dimensionamentos, referindo-se aos temas. Quanto aos grupos, foram agora criados mais 2, então totalizando 6 grupos distribuídos entre ciclistas e pedestres, sendo no caso dos pedestres, pedestres em cruzamentos, 12 itens, e pedestres na calçada, 20 itens. Já os ciclistas ficaram em ciclistas em cruzamentos, 11 itens, na faixa de rolamento, 20,
na ciclofaixa 25 itens e, por fim, nas ciclovias 28 itens. Quanto ao aplicativo, foram desenvolvidas um total de 17 telas, sendo todas elas minimalistas e priorizando a usabilidade do usuário. As funcionalidades vale destaque a reportar problemas, iniciar uma corrida, verificar atividades e configurações. Quanto a reportar problemas, são 5 estágios a partir do momento em que o usuário quer fazer isso. Começando por tipo de usuário, situação dele, problemas identificados, localização do mapa e revisão dessa localização. Quanto à localização de problemas na via, vale destaque para a necessidade de inserir o recurso de mapeamento manual, caso o usuário perceba alguma inconformidade entre a localização original do problema e a localização que o aplicativo mostrou, possibilitando ao usuário fazê-lo manualmente, caso seja necessário. Também houve a necessidade de permissão de inclusão de ao menos 3 opções de problemas reportados no mesmo ponto, o que inicialmente era apenas um. Além disso, quanto às rotas, a coleta de pontos a cada 5 metros foi considerada promissora, pois possibilitou uma quantidade de pontos menor, arquivos menos pesados, otimizando a capacidade de dados do sistema, além de um baixo consumo de bateria do smartphone. E mesmo assim, houve uma boa capacidade de mapeamento das rotas. Isso não atrapalhou em nada. Por fim, foram observadas evoluções quanto ao mapeamento das rotas no período de viagens de teste, evoluções estas possibilitadas graças às alterações realizadas no aplicativo. Dentre os problemas encontrados nos testes iniciais, destaque nos testes 1 e 2 para inconformidades entre o traçado percorrido e o mapeado. Como a gente pode ver, o vermelho é o traçado percorrido e a linha preta é o traçado mapeado pelo aplicativo. Nesse caso, as coletas nessas 3 primeiros testes realizados estavam sendo feitas a cada 5 segundos. E no caso do teste 3, depois de um início promissor, houve uma repetição de coordenadas, o que destoou do percurso realizado, além do aparecimento de diversas coordenadas fora dos locais de percurso. Houve, portanto, uma necessidade de ajustes na programação do aplicativo, com mudanças na API de geolocalização, entre elas a coleta de pontos a cada 5 metros. Após as modificações realizadas na programação do aplicativo, os resultados dos testes 4, 5 e 6, como podemos ver nessas 3 imagens acima, já se apresentaram mais precisos com a rota percorrida. Os dados de geolocalização exportados já não mais apresentavam as repetições que ocorreram no teste 3, principalmente, né? E não foram mais registrados pontos coletados totalmente fora dos deslocamentos realizados. Concluindo, foi possível usar o aplicativo já desenvolvido para identificar rotas e problemas reportados pelos usuários pedestres ou ciclistas. Ao reportar problemas, eles puderam ser mapeados e identificados. E esse é um dado que tem potencial para que futuramente possa ser compartilhado entre os usuários e também com o poder público responsável pelas infraestruturas, o que seria um dado valioso para o gerenciamento dessas infraestruturas. Quanto à usabilidade, o aplicativo se mostrou fácil, porém ainda cabem alguns aperfeiçoamentos, principalmente visando o seu uso mais rápido, com destaque na hora de reportar os problemas encontrados na via. Por fim, é importante destacar que a utilização de dispositivos móveis e o desenvolvimento de aplicativos para dados de viagens podem contribuir para o aperfeiçoamento do planejamento do sistema de transportes. São algumas das referências utilizadas na pesquisa. Agradecimentos à Universidade Estadual de Londrina, ao CNPq, à CAPES, ao Laboratório de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, e um agradecimento especial aos demais autores da pesquisa, o Tiago, o Fernando, né, que trabalhou bastante na parte de desenvolvimento do app, o professor Jacques, professor Eliane e o professor Carlos, que é meu orientador no doutorado, e um especial agradecimento, portanto, ao Laboratório de Engenharia de Transportes do CTU. Obrigado.